E aí pessoal, nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês a como liberar a porta do modem Intelbras GKM 1200. Primeiro você entra na página inicial da internet. Geralmente os modems Intelbras, geralmente a IP dele é 192.168.1.1. Geralmente também a senha, nome de usuário e a senha é de mim. Você entrou. Aqui essa barra de tarefas aqui, você vai em Service, Net. Aqui no Net Options vai em Net Rule Enter. Aqui já tenho porta do modem liberada já. Eu vou ensinar vocês a abrir a porta do modem para jogar CS, tá? Clica lá no DD. Esse aqui, Rule ID, é só você colocar um número que não esteja aqui, ó. Coloca qualquer um. Vou colocar 104. Aqui nesse name vem colocar o pp0. Aqui vamos criar primeiro aí também a porta para jogar CS. Você precisa de duas portas liberadas, a TCP ou DP. Vamos primeiro abrir a TCP. Aí aqui no local ainda tem. Você coloca, você vem colocar 192.168.1.3. Aqui mesma coisa, 162.1.3. Aqui você vem aqui embaixo e colocar 27.015. Aqui embaixo também 27.015. E aqui também 27.015. Agora é só você clicar em sublimite. Eu não vou abrir por causa que eu já tenho, né? E vai criar uma porta. Agora mesma coisa, você vai criar DP. Coloca aqui uma que não tenha, tananá, coloca qualquer uma. Aqui se coloca, aqui se você coloca PP é a mesma coisa, só aqui que você muda o DP. Aqui você coloca 9268, aqui também 27.015. E clica em sublimite. Aí você vem aqui em admin, common reboot. Aí você aperta comment, depois que voltar para essa tela de novo você aperta reboot. E está aberto sua porta do modem. Obrigado e até a próxima videoaula.